Alguma vez você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Eu e minha equipe passamos mais de 30 anos investigando o fenômeno dos OVNIs e a análise das evidências parece levar a uma única conclusão. Somos constantemente visitados por inteligência de outros mundos. Por acaso, são os governos que os mantêm ocultos, classificando e descartando relatos de civis e militares? Mas quem poderia negar a veracidade de centenas de vídeos e depoimentos? Parece que esses seres estão interessados em nossa energia, nossas estratégias militares, nossa política e até mesmo nosso espaço sideral. Mas qual é o objetivo deles? Eles nos protegem ou nos estudam? E, sobretudo, por que ainda permanecem anônimos? Juntem-se a mim na busca por todas essas respostas dentro dos expedientes secretos. Meu Deus! Oh, peguei ele! Jovens, hoje é seu dia de sorte. Jovens, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, com certeza. Em 2017, uma série de vídeos sobre avistamentos de objetos aéreos anômalos feitos por aeronaves da Marinha dos Estados Unidos foram vazados por ex-agentes de inteligência, gerando um grande debate. Os arquivos são conhecidos como Tic Tac, Gimbal e Go Fast. O vazamento teve tanta relevância que o próprio Pentágono teve que dar explicações e, durante o ano de 2020, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos admitiu pela primeira vez que eram objetos voadores não identificados e que as imagens eram todas reais. Eu já não sou tão cético como eu era alguns anos atrás. Os vídeos foram usados pelo Departamento de Defesa. Decidiram retirar o sigilo. Não havia dúvida que se oficializava o que durante anos vinha sendo divulgado clandestinamente. É uma situação muito interessante porque parece que o Pentágono tinha se esquecido dessas questões e agora, publicamente e de novo, viu que estava interessado em estudar essa temática. Tudo por causa do vazamento de vários vídeos que começaram a ser gravados por militares por volta de 2004 e começaram a identificá-los. Antes, eles eram chamados de OVNIs ou UFOs e agora a nomenclatura foi alterada do ponto de vista militar e essa nomenclatura passou a ser conhecida como WAP ou FUNI. E de um jeito ou de outro, o público estadunidense começou a se preocupar com esses vídeos. De tal forma que acho que foi uma pressão de uma parte do público em geral para que o Pentágono aceitasse. São vídeos filmados pelos militares e reverteu essa situação que permaneceu esquecida há muitos anos. Os Estados Unidos são provavelmente o país que tem mais recursos no mundo para investigar o fenômeno dos OVNIs. No entanto, eles optaram por compartilhar muito pouco dessa pesquisa com o público. Por quê? Nós não sabemos. O México, por outro lado, não dedica recursos à investigação desse fenômeno e nem sequer reconhece a sua existência, pelo menos não oficialmente. No entanto, houve apenas uma ocasião em sua história em que eles se pronunciaram a respeito desse fenômeno. Foi durante o conhecido Caso Campeche.
A tarefa habitual dos militares a bordo da aeronave Merlin C-26A da Força Aérea Mexicana era patrulhar o Campeche e o sudeste do México, dentro da península de Yucatán. A missão era procurar pequenos aviões e pistas de pouso de narcotraficantes dos cartéis mexicanos. A pista está aqui na 1. Às 12 horas, na nossa posição, está em 2,3. Não, mas a pista está à direita. Para essa tarefa, o C-26 é equipado com uma câmera infravermelha, também chamada de FLIR, e um radar com alcance de 80 quilômetros. Você consegue ver a lagoa? No dia 5 de março de 2004, ao fazer uma busca sobrevoando a Lagoa Miramar, na selva de Lacandon, a tripulação do C-26 se deparou com algo que não estava nos planos. Os radares indicavam uma presença anômala no ar, fenômeno com o qual conseguiam fazer contato apenas por meio do equipamento da aeronave, já que não conseguiam vê-la a olho nu. Os militares, visualmente, não conseguiam detectar esses objetos. Originalmente, eles detectaram através de radar. E, a partir desse momento, os militares usaram a câmera FLIR para poder segui-los. E foi aí que a gravação começou. Olha lá. Ali. Ali, ó. Olha, sim, estou vendo. Por que só apareceram agora? O que é isso, Vares? Vares, o que é isso? É um ponto. Tá vendo um ponto? Olha lá. Ele tá atrás, não tá? Exatamente. Agora está a 7 da nossa posição, a 17 quilômetros. Segue um curso 283 e velocidade 334. Graças ao radar infravermelho, eles perceberam que o que estava nos monitores fazia movimentos bruscos. Algo marcante para a tecnologia conhecida até aquele momento. Foi então que o comandante ordenou o uso da câmera FLIR. A câmera infravermelha captura objetos com um tipo de calor. E a câmera FLIR é aquela que pode filmar em voo objetos que estão abaixo do infravermelho. Objetos que não podemos ver a olho nu. 7 horas, na mesma altura. Tem algumas nuvens, ali dá pra ver melhor. Estão na mesma altura, você confirma? Afirmativo. Mesma altura, um pouco pra cima. Do lado esquerdo da tela, você pode ver um cursor que nos indica em que posição a câmera está filmando. Quando o gráfico marca posição 0, é que a câmera está filmando em uma posição horizontal, ou seja, os objetos estavam voando na mesma altura da aeronave C-26. Isso seria 3.500 metros de altura. Vai, procurem eles, estão vindo atrás da gente. Tá vendo como é que é? Parece em duas partes. Tem uns 7, 8 agora. O estranho é que tem uma ponta na frente. Uma pontinha na frente. Ah, safado. 3, 4, 5, 6. São 6. Pra baixo ou pra cima? Pra cima? No meio, olha eles lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caramba! Não, são 8. Que loucura. São Ali 8. dá pra ver bem. Estão numa velocidade mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na tela. Minha nossa. 8, 9, 10, 11. Contando todas as bolas. A tripulação conseguiu capturar não apenas um, mas até 11 objetos voadores não identificados. São 2, 4, 6, 8, 10, 11. Não sabemos o que estamos vendo. São objetos mais luminosos que vêm na mesma altura que a gente. Mas não dá pra saber qual é a distância. De acordo com os instrumentos da aeronave, os objetos voadores tinham corpo e energia, o que significava que eles estavam realmente sobrevoando o céu de Campeche naquele dia. Então, por que os pilotos não conseguiram vê-los? Talvez o Major Madaleno Castanhon Munhoz e o Tenente Mário Adrian Vasquez tenham uma resposta. Nunca conseguiram ver? Nunca conseguimos identificá-los visualmente a olho nu jamais. Então, só através do FLIR que foi possível identificar a presença desses objetos. Sim, foi só com o sistema infravermelho FLIR, exatamente. Ou seja, eram invisíveis aos olhos.
Eu considero que sim, porque nenhum dos tripulantes conseguiu observá-los. O radar ou a câmera poderiam estar errados? A informação não pode estar errada, porque é uma informação visual que, se for um objeto quente que tem movimento, não podemos nos referir a algo que não se vê, que não está lá. Se fosse, por exemplo, ar quente, não seria registrado dessa forma. Ar quente não se vê. Não registra. Não. Tem que ser objetos que estão produzindo calor. Sim, exatamente. Um objeto que produz calor. Nesse caso, aqueles 11 pontos que produziram calor e que foram vistos através das imagens FLIR, podemos supor que, embora não tenham sido vistos, estavam lá. Eles estavam lá e havia referências para as posições em que estavam sempre à esquerda de nós, voando na mesma altura e quase na mesma velocidade. Diante desses dados, só podemos fazer uma pergunta. Que tipo de objetos poderiam ser invisíveis à visão humana, apesar de estarem a poucos quilômetros de distância? Jovens, hoje é o seu dia de sorte. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, com certeza. Que coisa estranha, né? As imagens são surpreendentes, mas como dizem os militares do C-26, são mais uma prova de que não estamos sozinhos. Acho que o radar não vai pegar. Temos um ponto cego aí, Edgar. Aqui é um, mas tem outro aqui. Temos mais um. Tem um me seguindo e eu tô seguindo o outro. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, com certeza. Em um primeiro momento, os diretores da Força Aérea Mexicana investigaram o que aconteceu em Campeche, mas não conseguiram obter as respostas necessárias. Muito pelo contrário. Cada vez que revisavam o arquivo extraído das câmeras FLIR, as perguntas se multiplicavam. Na ausência de um protocolo para a atividade ufológica, eles decidiram então procurar alguém que pudesse opinar sobre o assunto. É por isso que os vídeos chegaram às minhas mãos. Minha primeira conclusão foi de que o caso Campeche tem certas particularidades que o tornam único. E nada menos do que um registro feito a partir de uma aeronave militar. Não é necessário dizer que uma falsificação ou montagem por parte do Departamento de Defesa não entrariam em discussão. Sua veracidade não é questionada. E além disso, o C-26 não encontrou apenas um objeto voador não identificado, mas sim 11. Um dos maiores avistamentos oficiais já confirmados. Em 11 de maio de 2004, 19 dias depois de ser chamado pelo Departamento de Defesa, eu dei uma entrevista coletiva na qual comuniquei a todo o México e ao mundo que a Força Aérea Mexicana havia tido contatos com objetos voadores não humanos. Eu quero apresentar as imagens extraordinárias que recebi e que me parecem deixar isento de qualquer dúvida de que se trata de um acontecimento absolutamente real, autêntico, e que não há possibilidade de confusão. Não acredito que, na história desse fenômeno, tenha ocorrido algo tão fundamentado como esse caso, me parece. Como era de se esperar, aquela coletiva de imprensa teve repercussão a nível mundial. Pela primeira vez, a Força Aérea Mexicana reconheceu que uma de suas naves e seus radares registraram fenômenos aéreos não identificados em pleno voo. As 16 luzes estavam seguindo ele. Eu nunca vi nada comparado a isso. A Força Aérea Mexicana liberou um vídeo que alguns de vocês vão achar difícil de acreditar. É possível ver uma formação de vários objetos. É uma evidência, uma prova da Força Aérea Mexicana. Esta noite foram capturadas imagens nos radares e nas câmeras infravermelhas. Acredito que chegou a hora desse fenômeno ser observado com seriedade, com a participação de cientistas, autoridades, pilotos e militares. Dessa forma, todos tentaremos encontrar a verdade. Já pensou se a sociedade mexicana, nesse momento, está preparada para uma situação como essa? Não. Não. Posições céticas existiram sempre, em relação a tudo em todos os tempos. O ceticismo é muitas vezes essencial para a formação do pensamento crítico, mas muitas vezes
O ceticismo é uma forma de encobrir nossa incapacidade de aceitar o que não conseguimos entender. Depois de assistir o vídeo, cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México afirmaram que as esferas nada mais eram do que centelhas, também conhecidas como raios globulares ou raios-bola. Os raios-bola são estruturas móveis, principalmente associadas a trovoadas, tempestades comuns, típicas de tardes de verão. São outro tipo de atividade elétrica que ocorre na atmosfera. Realmente é um mistério, porque a origem ainda não é conhecida porque acontecem. E uma coisa que atrapalha é o tempo de vida. Estamos falando de segundos, são muito efêmeros. Isso também é uma coisa que os define e que permite diferenciar de outros fenômenos que foram observados e de outros objetos que foram observados. Outro detalhe é que as centelhas são geradas em condições tempestuosas e, como podemos ver no arquivo de Campeche, os aglomerados não se parecem com nuvens de tempestade. Entre outras explicações curiosas que os cientistas quiseram dar, falaram sobre os famosos balões meteorológicos. Os balões meteorológicos ou radiosondas são usados na atmosfera para saber o que está acontecendo lá em cima, vários quilômetros acima da superfície. Eles são conectados com dispositivos elétricos que medem as variáveis meteorológicas nas diferentes camadas da atmosfera. Uma especificidade dos balões meteorológicos do México é que eles estão conectados ao satélite GOES para acompanhar seus voos e toda a viagem é registrada nos bancos de dados. Se os consultarmos, podemos perceber que, no dia em que o vídeo foi gravado, nenhum balão havia sido lançado naquela área. Acredito que talvez a teoria mais defendida pelos céticos ao longo dos anos seja de que as luzes vistas nos radares correspondem aos poços de petróleo de Cantaré. Mas essas plataformas estão localizadas entre 50 e 90 quilômetros do Golfo do México, muito longe da trajetória do C-26. Embora esse não seja o fato mais revelador do motivo dessa teoria ser falsa, vamos assistir e ouvir mais uma vez o vídeo liberado. 7 horas na mesma altura. Tem algumas nuvens, ali dá pra ver melhor. Procurem ele, estão vindo atrás da gente. Tá vendo como é que é? Parece em duas partes. Tem a 7 e 8 da mesma posição. O estranho é que tem uma ponta na frente. É, dá pra ver. Uma pontinha na frente. Ah, safado. O estranho é que tem uma ponta na frente. Uma pontinha na frente. Como dizem os pilotos e operadores do C-26, na primeira visualização, duas esferas são vistas viajando no que parece ser a mesma velocidade, uma maior e outra menor. As pessoas que apoiaram a teoria dos poços de petróleo mostraram como prova fotos deles próprios que haviam sido capturadas de aviões. Nessas imagens, também vemos esse conjunto de luz grande e luz pequena. E é por isso que eles alegaram que a luz pequena que acompanha as esferas embaixo era apenas o reflexo do fogo da torre sobre a água. A cruz, por ser pequena, está marcando que o objeto tem alta temperatura em seu corpo. Nesse caso, nos objetos que foram detectados, precisamente apareceram cruzes menores, o que indicava que eles tinham calor na superfície. É óbvio que a câmera FLIR reconhece as esferas menores como a maior fonte de calor na imagem. Me permitam dizer que seria a primeira vez que um reflexo teria mais energia do que a fonte pela qual é gerado. A pergunta que fica é: o que são essas esferas menores que viajam acompanhando as maiores? Poderiam ser, talvez, a fonte de propulsão das naves misteriosas? E por que precisavam de tanta força? Talvez quem tenha a resposta seja o operador de radar do Esquadrão 501, do qual a aeronave C-26 fazia parte. Ele disse que aceleravam instantaneamente. Exato. As mudanças de velocidade eram muito abruptas. 60, 120 e 300 nós. O mesmo acontecia
com as direções. Eles iam a um rumo de 50 graus e de repente 90 graus, de repente 130 graus. Isso não poderia ser um avião? Muito difícil. Não acredito que exista um avião que mude de direção tão bruscamente. E é óbvio que nem os raios bola, nem os balões meteorológicos, e muito menos as torres de petróleo, poderiam ser uma explicação para o que a tripulação do C-26 avistou em Campeche. A única conclusão possível é que eram os Fani. Mas o que essas naves queriam? Por que voavam tão perto de aviões? Tinham a intenção de interagir com eles? Na tarde de 31 de julho de 1995, o piloto Jorge Polanco estava no comando do voo AA-774 das Aerolíneas Argentinas com destino à cidade argentina de San Carlos de Bariloche. Transportava cerca de 130 passageiros a bordo de um Boeing 747 que, naquela época, era uma das aeronaves mais modernas utilizadas em voos comerciais. Naquela noite, em um voo do aeroporto até a cidade de Bariloche, fomos informados de que houve uma queda na cidade de Bariloche, uma queda de energia. Naquele momento, eu perguntei para o engenheiro de voo como estávamos com o combustível e ele disse: temos que voltar para o aeroporto. Então eu avisei os passageiros que era provável que voltaríamos para o aeroporto. Em alguns minutos ou segundos, o controle nos chama dizendo: a energia foi retomada novamente. Entre em contato com Bariloche para a aproximação. Naquele momento, Bariloche estava passando por quedas de energia, mas o aeroporto tinha um gerador que eles colocaram no lugar para permitir o pouso. Começamos a descida praticamente na vertical. Visualizamos ao longe uma luz grande e branca. Eu pedi para o meu copiloto, eu falei: pergunte para a torre se tem algum trânsito. E a torre disse que não tinha nenhum trânsito relatado. Quando chegamos perto do objeto, eu joguei luzes nele. A luz deixou de ser larga assim, ficou fininha e se esticou. Começo a fazer a curva e ouço uma voz lamentável falando: mas que coisa é essa? Eu estava olhando para os instrumentos e naquele momento eu olho para cima e para a minha direita. Vejo uma nave. O que é isso? Ato de um pires gigante de 30 metros de diâmetro que estava se aproximando do nosso lado. Mas muito visível, muito claro, porque também era noite, mas tinha muita claridade com o reflexo da neve. Dava para ver bem. Continuamos com a aproximação e o OVNI ao lado, parecendo uma coisa que respirava com uma cadência, e isso foi o que mais me impressionou e ficou gravado para sempre. E as luzes verdes que giravam em torno. Quando estávamos para pousar, a luz do aeroporto desaparece, a energia cai. E eu soube depois pelo pessoal do aeroporto que, na realidade, o grupo gerador acelerou sozinho, começou a esfumaçar e a energia caiu. Depois fiquei sabendo que o OVNI magnetiza e destrói todos os instrumentos do aeródromo. Ele causa o que se chama de buraco escuro, que é um escurecimento total, um buraco negro. E o que indica isso é que você tem que escapar. Vi que o copiloto olhava para mim e chorava. Estava com frio. Olho para o engenheiro de voo e ele também. Os dois estavam paralisados e, além disso, chorando. Isso me preocupou muito. E aí comecei a repetir para mim mesmo que eu não podia perder o controle do avião, que isso era o mais importante. Quando cheguei na vertical da cidade, comecei a curva para a direita, em direção ao centro do lago.
Lá, o OVNI estava a uma velocidade fantástica, quase 3.000 quilômetros, e fez isso. Em linha reta, assim, baixinho, em direção ao centro do lago e a 90 graus, sobe na mesma velocidade. Fisicamente é inexplicável. Não há leis físicas para sustentar. Nada disso é conhecido pela nossa civilização. A energia voltou no aeroporto e Polanco conseguiu pousar o avião. Uma vez em solo, o controlador de tráfego aéreo se ofereceu para relatar a posição do OVNI em cada uma das manobras que o piloto havia realizado, no que foi um avistamento e acompanhamento de 17 minutos. Mas Polanco, ainda cheio de adrenalina do incrível encontro, riu e respondeu que preferia não ouvir mais, já que ele ainda estava tremendo. Em setembro de 2022, 3 aeronaves das aerolíneas argentinas avistaram luzes piscando não identificadas se movendo no céu na mesma área. A gente também viu que veio atrás de você, mas depois sumiu e não parece avião, não é? É o OVNI do Polanco. Mas, além da brincadeira entre colegas, não seria demais perguntar: aquele era o OVNI do Jorge Polanco? E o que mais eu gostaria de responder é para que ou por que ele estava acompanhando o avião. Tinha relação com a situação crítica que aconteceu no aeroporto? Seria a mesma intenção dos OVNIs, do caso Campeche e dos casos liberados pelo Pentágono? No ano de 2020, o Pentágono reconheceu 3 arquivos autênticos de encontros com FUNIs que revolucionaram a opinião pública. Não só pela confirmação oficial de sua existência, mas pela proximidade que os OVNIs mantinham com as aeronaves militares. O primeiro dos avistamentos aconteceu em 2015 e ficou conhecido como Go Fast. Aguardando atualizações sobre o objeto. Peguei ele! Alfa 2 recebendo imagens. Favor travar a localização. A exemplo do que aconteceu em Campeche, o primeiro contato que o piloto do avião FA-18 Super Hornet da Marinha teve com o FUNI foi graças a seu radar infravermelho. Imediatamente ele tentou segui-lo manualmente com a câmera, mas o objeto acelerou para superar a velocidade dos aviões. E então, o piloto teve que usar outro tipo de tecnologia. Você enquadrou um objeto em movimento? Limitação da aeronave. Não, tá no rastreamento automático. Ah, entendi. Santo Deus, cara. Nossa, o que é aquilo? Olha isso, voa! Aqueles objetos voadores desenvolveram velocidades muito mais altas do que dos aviões de combate. É um daqueles casos que eles acharam totalmente inexplicáveis. Também em 2015. Mas, alguns meses antes do fenômeno Go Fast, outros pilotos de caça da Marinha dos Estados Unidos testemunharam em Jacksonville, na Flórida, o que chamaram de fenômeno aéreo inexplicável. Esse segundo arquivo liberado ficou conhecido como Gimbal. É uma porcaria de drone. Tem uma frota inteira deles. Olha o radar. Caramba! Estão indo contra o vento. O vento está 129 sentido oeste. Nos relatos do piloto, ele testemunhou que o objeto estava girando muito rapidamente. E é por isso que chamaram de caso Gimbal, por causa da maneira como ele girava muito rapidamente. Mesmo hoje em dia, não dá para dizer que existe alguma tecnologia com essa capacidade de girar tão rapidamente. No arquivo Go Fast, o FUNI mostra sua incrível capacidade de mudar a velocidade em uma faixa muito ampla e com poucos segundos de diferença. No vídeo do Gimbal, também é possível ver o poder de movimento que as naves possuem. Mas na liberação do Pentágono, havia um vídeo mais antigo, gravado em 2004, mesmo ano do encontro em Campeche. Esse vídeo foi chamado de Tic Tac. Foi capturado no Oceano Pacífico e tem 75 segundos. Em 14 de novembro de 2004, o comandante do porta-aviões US Limit capturou a presença de objetos desconhecidos e o mesmo comandante saiu para inspecionar
e descobrir o que ele havia capturado. E diariamente eles encontravam objetos voadores não identificados, mas já estava muito perigoso porque eles os fechavam, eles os seguiam. Mas com a câmera FLIR, eles detectaram esses objetos que estavam a 80 mil pés, ou seja, 24 quilômetros de altura. E o objeto caiu rapidamente e estava a 3 mil metros de altura. E depois ainda mergulhou na água, saiu e ressurgiu. Era um enxame de objetos que voavam perto dos F-18. Em si, parecia um cilindro de gás branco. Era muito semelhante a uma pastilha de tic-tac. Os vídeos de Campeche e do Tic Tac foram gravados no mesmo ano. Mas a coincidência mais marcante é que, em todos os casos, tanto do Pentágono quanto do Departamento de Defesa do México, é possível ver as naves cujos movimentos não parecem corresponder a nenhuma tecnologia humana conhecida. Nem há 20 anos e nem agora. Por que todos esses OVNIs estão interessados em ver as aeronaves militares de nossos governos tão de perto? E o que aconteceria se algum dia o contato se tornasse real? O capitão Raimundo Cervantes Ruano decolou do voo 129 da cidade de Guadalajara em 28 de julho de 1994, por volta das 22 horas. O destino era a cidade do México e a viagem transcorreu sem problemas ou, pelo menos, até que o avião estivesse perto do destino. Nas proximidades, o capitão Ruano relatou ter observado duas esferas muito próximas ao seu avião. Eu estava fazendo o turno da noite no Aeroporto Internacional Benito Juárez como controlador de radar. E no caminho, em eco primário, foram observados 2 ecos que estavam perto da aeronave. Mas esses ecos desapareceram do mesmo jeito que apareceram. E muito rapidamente eles desapareceram, outra vez. Por acaso era a minha vez de responder ao capitão. Eu falei, está com algum problema? Ele disse sim, disse alguma coisa que tinha batido nele e que achava que tinha um problema com o trem de pouso. A aeronave fez uma aproximação estável, pousou muito bem em 2 pontos e, finalmente, abaixou o trem de pouso. E quando o capitão desceu com o avião, ele descobriu que houve um impacto na frente do avião, no radome. E ele não tinha nenhuma rachadura de outro tipo, além daquela fenda. Então, ele bateu em alguma coisa. Isso é evidente. Possivelmente, precisamente em algumas daquelas esferas que o capitão relatou, uma delas cruzou pela dianteira e atingiu rapidamente o radome do avião. Se essa aeronave tivesse caído na rua dos Insurgentes, que é uma das mais importantes do México, imagine a mortalidade, a fatalidade dos danos que teria causado. Tudo indica que esse objeto foi a causa do golpe que o capitão sentiu no assoalho da cabine de comando. Esse choque foi um acidente ou algum tipo de provocação? Esses encontros entre OVNIs e aviões deveriam ser alvo de preocupação? Existe uma coincidência curiosa nas liberações da Defesa do México e do Pentágono. Temos, de um lado, a tripulação do C-26A da Força Aérea Mexicana e, de outro, os pilotos dos caças F-18 da Marinha dos Estados Unidos. Homens que precisam enfrentar todos os dias situações extremas contra narcotraficantes e terroristas, mas que, diante do avistamento de um OVNI, só conseguem rir. Não cessa de espantar como os pilotos militares, com formação e experiência,
parecem sucumbir ao nervosismo diante dos fenômenos aqui descritos. Por que você acha que isso acontece? Jovens, hoje é o seu dia de sorte. Jovens... Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, com certeza. Mas que coisa estranha, né? Eles estão nos cercando. E o que tem ali, Elmore? Santo Deus, cara. Nossa, o que é aquilo? Olha como voa. Minha nossa. Se aparentemente eles não são agressivos, por que os militares ficam tão nervosos? Será que nessas situações o medo se disfarça de brincadeira? Ou é o pânico de saber que estão desamparados diante do desconhecido? Os militares da base de La Joya, localizada no sul do Peru, viveram em abril de 1980 um episódio que poderia disponibilizar as respostas sobre o objetivo dessas naves em relação às atividades militares dos governos terrestres. A base aérea de La Joya é o membro mais importante do Sistema de Defesa Nacional. Naquela época estávamos com um governo militar. Havia uma tensão na fronteira com o Chile. Em um dia de rotina, de manhã, eu vi uma espécie de balão de ar quente muito grande, que era como se estivesse esvaziando e caindo no chão, mas que poderia se constituir como uma ameaça, porque naquela época a tecnologia não era como hoje. Então, para obter informações específicas de alguns locais, eles tinham que enviar sensores. Então, aquele balão poderia ter sensores para dar essa informação. E a decisão para destruí-lo teve de ser tomada porque não poderia existir vulnerabilidade naquela base. E mandaram um avião para abater o objeto. Na época, Santa Maria era tenente, estava em alerta, então era obrigado a enfrentar qualquer ameaça que surgisse. Ele teve que entrar no avião e sair para destruir aquele objeto que nós pensávamos ser um balão. Ele decola em um Sukhoi 22, que é um avião com potência espetacular e vibra o corpo quando decola. É um tanque voador, mais ou menos para nos dar uma ideia da capacidade destrutiva que esse avião tinha. Na verdade, ele começou a seguir o objeto e o descreveu como um prato com uma espécie de foco e disse: "Isso não é um balão, eu não sei o que é." E a base de La Joya deu ordem para derrubá-lo. Oscar Santamaria o perseguiu, atacou e disparou. Ele disparou 64 balas de 30 milímetros. Uma bala desse calibre atravessa um trilho de aço ferroviário, pode atravessar uma parede de concreto, pode destruir totalmente um tanque de guerra, pode destruir qualquer objeto feito pelo homem, mas não fez nada com o objeto. Naquele momento, já era necessário que ele retornasse à base, porque o combustível estava acabando. Efetivamente, ele desceu, pousou e o objeto seguiu e estacionou novamente acima da base de La Joya. O OVNI permaneceu perto da base o dia inteiro. Mas apesar disso, as autoridades decidiram não enviar um segundo avião. Havia mais de 2.000 testemunhas naquele dia, mas elas receberam ordens para ficarem caladas. Casos como esse me fazem perguntar: estamos preparados para uma possível ameaça? Os governos estão capacitados para lidar com as naves, se elas tiverem intenções de atacar? E se a resposta é não, será por isso que eles escondem a verdade? Durante décadas, pilotos civis e militares que tiveram encontros com OVNIs ou FANIs permaneceram em silêncio. Primeiro, por ordem de seus superiores, e segundo, por medo de serem tratados como loucos e mentirosos, e como consequência, perderem seus empregos.
No entanto, agora que o Pentágono decidiu liberar seus arquivos, de alguma forma, validando que os encontros, na verdade, são reais, será essa a liberação que todos estamos esperando há anos? Os casos liberados que agora são conhecidos e divulgados pela mídia realmente confirmam o caso que vivenciamos. E tenho certeza de que esse caso não é o único que aconteceu na aviação do meu país e de outros países. Isso é um fato. Isso os deixa fortemente em evidência porque, inicialmente, eles mesmos negavam. Não aceitavam que existissem e, é claro, davam explicações para além do absurdo dentro do campo da aviação. E até atacavam as pessoas. No entanto, esse fenômeno sempre esteve interagindo com a aviação e, além disso, não é novo. Existe há muitos e muitos anos. Nós já sabemos que os Estados Unidos não querem compartilhar o que sabem. Não lhes convém. E, além disso, é compreensível que não queiram compartilhar, porque é uma tecnologia que eles detêm e que lhes confere liderança. Aliás, às vezes eu acredito que, como eu já disse a algumas pessoas céticas, não me desrespeitem. Se vocês não acreditam ou não querem acreditar por algum motivo, é um problema de vocês, mas não desrespeitem as pessoas. Bom, eu acho que isso é incontestável. Campeche foi um caso precursor por sua liberação e, graças a isso, conseguimos estudar e analisar encontros ufológicos por meio de ferramentas que estão fora do alcance dos civis. Primeiro porque é um pessoal altamente qualificado. Eles têm cursos de abordagem, cursos de aerodinâmica. E o principal é que exames médicos foram realizados em todos os pilotos, comissários de bordo, técnicos de solo, mecânicos e profissionais da aviação. Eles são, como são chamados na Espanha, testemunhas de elite, que não podem inventar ou colocar em risco tanto a tripulação quanto os passageiros que estão a bordo durante essas operações aéreas, neste caso, no México. As liberações do Pentágono são, sem dúvida, mais um passo nesse caminho e, portanto, é de vital importância que os governos tragam esses tipos de arquivos à luz. Olha, o mais importante é que aqui não existe um olho humano que se engane ou que tenha achado que o objeto estava lá. Eram mais de 11 objetos voando, mas eles realmente se deslocam pelo espaço com direção. Têm uma noção inteligente do que estão fazendo, sem dúvida alguma. Eles têm governabilidade e rastreabilidade de tudo o que estão fazendo. A negação pode ter 1000 faces. Os motivos para negar são muitos, mas isso não pode ser negado. Jovens, não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, com certeza. Bom, como disse o operador do sistema FLIR, não estamos sozinhos. Mas que coisa estranha, né? São naves alienígenas. As perguntas que permanecem são: o que essas naves estão realmente procurando? Por que esses FANES ou OVNIs se movem tão perto dos nossos aviões? Eles querem nos proteger de alguma coisa ou estão estudando as nossas fraquezas? A única coisa que eu posso afirmar é que, para chegar à verdade, só existe um caminho: continuar investigando.